Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. É muito bom saber que você está conosco nesta hora para juntos crescermos no conhecimento de Jesus. Sim, toda vez que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com a palavra de Deus, nós, na verdade, nos encontramos com o próprio Cristo. Que você se sinta bem-vindo, que se sinta acolhido aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais, para que nesses minutos nós possamos fazer a leitura orante do Evangelho de domingo. Bem-vinda, Yara. Obrigada, Padre Felipe. E bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Padre. Boa noite. Assim nós estamos fazendo este caminho porque nós precisamos, enquanto católicos, fazer da palavra de Deus nossa palavra e aprender da palavra de Deus a como também dialogar com Deus e com os outros. E o primeiro passo da leitura orante é invocar o Espírito que inspirou aqueles que escreveram a Escritura. A Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II, nos ensina claramente: sem o Espírito Santo nós não conseguimos ler a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos inspira para que nós possamos ver não um livro e não uma letra morta, mas ver uma pessoa viva e ressuscitada que nos fala a partir do Escrito. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos ao Divino Mestre, Consolador de nossas almas, o Espírito do Senhor, para que venha sobre nós, nos ilumine e nos ajude a crescer no conhecimento de Jesus. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Tendo invocado o Espírito Santo, o segundo passo da leitura orante é a leitura propriamente dita. Leamos juntos, 1, 2, 3, quantas vezes necessário for, o texto. E o texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5,
versículos de 38 a 48. Diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Claro que por uma questão de tempo, não nos será permitido ler novamente. Mas as leituras consecutivas desta primeira leitura, desta primeira vez que nós vamos lendo o texto, ela precisa fazer com que a gente identifique pelo menos 3 respostas. A primeira delas é o que o texto diz. E aí gosto muito de fazer o método que Santo Inácio de Loyola propôs, e convido você a fazer o mesmo: a reconstruir com a sua imaginação a cena. Imagine-se um diretor de cinema, ou uma pessoa que vai ter que pintar um quadro a partir do que você acabou de ler. Como que você identifica as pessoas? Imagina então Jesus, o olhar de Jesus, a entonação de voz de Jesus, as pessoas que ali estão. Vejam, estamos ainda no contexto do Sermão da Montanha, e aí precisamos ter em vista aquilo que ouvimos lá alguns domingos atrás: Jesus subiu ao monte e sentou-se. Então Jesus sentado, vê a multidão à beira do monte, os discípulos ao seu redor, e começa a ensinar. E aí Jesus vai levando adiante, é isto que o texto diz, não é? A perfeição da lei judaica. Vós ouvistes o que foi dito. Por 2 vezes este refrão volta no texto que acabamos de ouvir. Então vejam bem, quando nós vemos o texto, ele faz com que nós tenhamos a sensação de uma atualização, porque pega algo que estava antigo: vós ouvistes o que foi dito, e Jesus dá uma nova ordem, uma nova interpretação, porque literalmente está escrito: eu, porém, vos digo. É como se aqui no santuário eu chegasse agora para a Yara e para o Fábio e dissesse assim: vocês já têm conhecimento de algumas normas de funcionamento interno aqui do santuário. Agora eu vos digo que estas normas devem ser feitas assim. A sensação que traz a eles é de uma novidade. Ainda que não esteja falando absolutamente nada de novo, mas reforça neles, em quem escuta, que a pessoa que diz, ela tem autoridade inclusive para desdizer o que foi dito. Entendam, o texto está nos dizendo que Jesus, ele está acima da lei e dos profetas. Quem pode estar acima da lei?
somente o autor da lei. Somente Deus está acima da própria lei dada por Ele. É por isso que Ele diz perfeitamente: eu porém vos digo. E o eu porém vos digo de Jesus pode se encontrar resumido nos versículos 46 em diante, até o 48. Porque se as pessoas que não creem fazem desse jeito, qual é a diferença no nosso modo de agir a partir daquilo que nós dizemos ser e somos cristãos? Portanto, o texto diz de nós, ou melhor, o texto diz em si, de um modo de viver o mandamento da lei de Deus, e um modo de viver o mandamento da lei de Deus a partir dos ensinamentos de Jesus. Entendemos o que o texto diz em si mesmo, né? Ainda que de um modo breve. Aí agora surge para nós uma pergunta mais íntima. E se a gente não faz esse passo, a palavra de Deus se torna um livro teórico e distante. A pergunta que fazemos agora é esta: e o que este texto diz para mim? Bom, aí para mim, Padre Felipe, me vem justamente a conclusão: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esforçar-me para dar mais de mim aos outros, para dar mais de mim àqueles que precisam, a fazer as coisas que preciso fazer, não por uma ordem, por um imperativo ético, mas fazer naquilo, dando mais de mim e colocando-me naquilo que faço, porque tem hora que de fato não quero andar nem 1 quilômetro, mas se eu preciso andar 1 quilômetro porque sou cristão, vou andar 2. Aí esse texto diz para mim, Felipe, para mim, Padre, que eu não posso ficar na mediocridade, não posso ser medido simplesmente pelo esforço mínimo, não posso me resumir ao que todo mundo diz ou o que a lei diz. Eu fiz uma escolha de vida, e esta escolha de vida exige para mim coerência. Vou pedir, se eles se sentirem à vontade, para partilharem, e você pode fazer o mesmo, dos versículos que nós acabamos de ouvir, qual diz mais forte ao coração de vocês, meninos, Yara, Fábio, e o que vocês ouvem como um apelo de Deus a partir desses versículos? Em resumo também, Padre, nesse último versículo, sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Humanamente falando, é difícil, parece até impossível, porque nós, às vezes, agimos pelo ímpeto, né? Fez, vai ter que pagar. E às vezes aí vem a vingança, né? Você quer vingar, você, eu não aceito que foi feito isso, ou pelas regras, né, que você disse aí, que o Senhor disse, era assim, já não é mais, você tem que engolir, engolir sapo, né, entre aspas. Ou então aquele que diz assim, a gente não tem sangue de barata, né? Mas o que Jesus quer dizer, a meu entender, que eu preciso pensar nas consequências daquilo que eu faço. Se a pessoa faz, eu preciso pensar, contar até 10 às vezes, né? Para que eu não faça ou haja com o meu ser humano, mas pela razão. Eu preciso ser assim, porque Jesus nos ensinou a amar e não odiar. Porque, como diz aqui, é muito fácil amar aquelas pessoas que convivem com a gente, com os nossos filhos, mesmo que haja discussões, que haja diferença, mas se você aceita, você acolhe. Mas quando é uma pessoa que eu não conheço, eu vou tratar de outro jeito, e não é isso que Deus quer de nós. Quer que a gente
faça o contrário. Se Ele fez para mim, eu preciso pensar para não revidar, porque vem para mim dobrado o pior, né? E eu quero o melhor. Então eu peço a Deus sempre que eu sempre haja assim, pense muitas vezes para não cometer um erro, para que faça mal ao outro. É difícil, mas não é impossível. Perfeito a gente não é, mas a gente está a caminho disso. É isso aí. E a Yara traz um aspecto muito interessante do que o texto diz, a vingança. Quantos de nós aprendemos desde pequenininho a não levar desaforo para casa? Se alguém te deu um tapa na escola, você tem que dar um tapa na mesma força e na mesma proporção. Jesus diz: amai os que vos odeiam, rezai por aqueles que vos perseguem. Quanto é difícil mesmo, Yara, a gente colocar isso em prática, a gente fazer esse salto. E aí, sempre que ouço isso, a pergunta que me vem é: o porquê? Às vezes a gente age muito no para quê, né? Para que eu revido? Para manter a minha honra, para manter a minha reputação, para tirar uma vantagem. E aí, quando a gente pergunta o porquê eu pago na mesma moeda, às vezes vem as respostas que a gente não gosta de ouvir, porque sou orgulhoso, porque sou arrogante, porque sou vaidoso, porque quero ser aquilo que não sou. A conclusão do evangelho de hoje, Jesus joga justamente na nossa cara. Se vocês amam somente aqueles que amam vocês, o que vocês fazem de diferente? É como que Jesus estivesse perguntando assim: e daí, o que eu mudei na vida de vocês? Por que vocês fazem assim? Ao ouvir isto, aí vem a última etapa, ou a última pergunta da Léxio Divina. Não sei se ficou claro para vocês, porque mais do que apresentar uma resposta, eu, Padre Felipe, quero te apresentar um método, o que você tem que fazer. Invocar o Espírito Santo, ler o texto, entender o que o texto diz enquanto texto, entender o que o texto diz para você, e agora a mais difícil, o que o texto diz de você. E aí, quando eu vejo esta conclusão, o texto diz para o Felipe assim: você, Felipe, precisa ser cristão de verdade. Você, Felipe, ainda não amou a Jesus até as últimas consequências. Às vezes essa palavra de Deus nos desinstala, porque aí a gente vai lembrando, né, das vezes em que a gente recusou estar perto daquelas pessoas, porque a gente diz: fulano é chato demais, não tem nem paciência para escutá-lo. Ou então a gente começa a cultivar dentro de nós uma ira por causa de fofocas, de picuinhas, em que vão envolvendo a gente, falando da gente, e aí a gente vai querendo assim: tomara que fulano receba, sofra na pele aquilo que ele está fazendo comigo, que ele experimente um pouquinho o dissabor que ele está me proporcionando. Muitas vezes nós somos assim. E aí o que o texto diz do Felipe: você ainda não é cristão de verdade, Padre Felipe. Por isso, seja mais perfeito. Seja mais perfeito significa: seja melhor. Seja melhor do que aqueles que estão ao seu redor e que são maus com você. Seja melhor no seu modo de ser padre. Seja melhor no seu modo de pregar, seja melhor no seu modo de celebrar, seja melhor no seu modo de conviver. Não é nas coisas grandes, é naquilo ali, no tiquinho a tiquinho de cada dia. O que a palavra de Deus diz de você hoje? O que este evangelho de nosso Senhor
revela sobre você, sobre a sua vida. E aí, a pergunta que me vem é: o porquê eu ajo da maneira que eu ajo? Esta é uma grande lição. E aí nós podemos até tomar nota. Hoje o padre não trouxe papel e caneta, mas trouxe celular. Vou tomar nota, porque isso é importante para a minha vida. É um modo de contemplar a palavra de Deus e de ir remoendo ao longo do dia e me perguntando. À luz desse texto, a pergunta que me vem é: por que, ou digitar aqui, por que eu sou cristão? É a primeira pergunta. E isso vai se traduzir para mim numa segunda pergunta: por que eu faço as coisas da mesma forma das pessoas que não creem em Jesus? Segundo lembrete aqui que o padre está pondo: como posso viver melhor a minha fé? A gente toma nota disso, porque daqui a 10, 15 minutos, a gente começa a lidar com a vida do cotidiano, né? E aí, esquece. Mas a leitura orante, tal como os ensinamentos dos monges, é fazer com que a gente vá ruminando. A imagem não é bonita, não. O que é ruminar? Vocês já viram a vaquinha, né? A vaquinha, ela não mastiga a grama. Ela arranca a grama e engole tudo aquilo ali. O quanto ela dá conta de pôr para dentro, ela vai engolindo. Depois, assim é a natureza da vaca, né? Desse tipo de animal, vaca, cavalo, etc. Depois, o estômago devolve, porque não foi feita a digestão. Aí vocês já devem ter visto, principalmente quem mora no interior, que a vaquinha, o boizinho fica o dia inteiro assim, ó, mastigando. E não é que está recomendo o que já comeu, não. O processo é ruminar, fazendo com que aquilo que ela já tinha ingerido agora seja dissolvido e possa fazer com que aquilo tenha o nutriente necessário para ela. A nossa alma precisa ruminar a palavra de Deus. A gente agora ouve, joga lá no coração tudo isso, mas aquilo lá ao longo do dia tem que voltar para o nosso coração, tem que voltar para a nossa mente, para a gente ir digerindo, né? Por isso que tomo nota. Se você também puder, toma nota, escreve. É muito importante que nos lembremos disso. E uma vez que a gente entende isso, nós vamos para o último passo, que é a oração. Deus fala conosco, Deus nos revela, Deus se manifesta e a gente fala com Ele. Por isso, eu convido você agora a, num breve instante em silêncio, a se colocar diante de Deus com todas estas inspirações, motivações que Ele trouxe ao seu coração. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos chamar à perfeição. Sabemos, Senhor, quão limitados nós somos, quão imperfeitos nós somos no nosso agir, no nosso pensar e no nosso falar. Sabemos que sem Ti ninguém é forte, ninguém é santo. Por isso te pedimos, vinde em auxílio da nossa fraqueza e ensina-nos a amar como Tu amas. Jesus, arranca do nosso coração todo ressentimento,
que faz com que cultivemos no nosso interior um desejo de vingança, ódio pelas pessoas. Arranca de dentro de nós, Senhor, o orgulho, a soberba da vida, que nos impede de ver quem somos na justa medida e de vermos a grandeza da Tua bondade. Senhor, ensinai-nos a amar quem não merece ser amado, a mostrar nas pequenas coisas da nossa vida, não para os outros, mas para nós mesmos, que nós Te amamos e que o fazemos por amor a Ti. Ajudai-nos, Senhor, a sermos autênticos seguidores Teus, e dai-nos a vossa graça, pois somente com ela seremos capazes de ser testemunhas do vosso amor. É o que pedimos a vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que, recebendo por intercessão dela a bênção daquele que nos falou, possamos também nós amar como Jesus amou e testemunhar a força da nossa fé. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da toda Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Yara, obrigado não só pela ajuda no canto, mas pela partilha sincera do seu coração. Obrigado, e que Deus continue te usando como instrumento para salvar almas. Igual modo, Fábio, muito obrigado pela presença e por dar de você nestes acordes, ajudando-nos a encontrar-nos com Cristo. E obrigado a você que esteve conosco neste programa Leitura Orante. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz